Bom dia, meus amigos, tudo bem? Bom, vamos comentar hoje sobre o decreto assinado pelo Bolsonaro que regulamentou a questão da posse das armas de fogo. Muito bem, antes de falar sobre o decreto propriamente dito, eu quero ler os dispositivos com você. Vamos fazer uma rápida digressão acerca do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.823 de 2003. Gente, primeiro, como é que foi o processo legiferante do Estatuto do Desarmamento? A legislação foi feita, foi elaborada, foi concluída, e depois, para se conferir legitimidade a essa legislação, foi feito um referendo. E nesse referendo, 67% da população disse não ao desarmamento. Portanto, garantindo a soberania popular, o que deveria ter feito o governo dentro de uma república federativa? Deveria ter refugado o Estatuto do Desarmamento. Não obstante isso, ainda que através da consulta popular o mesmo tenha sido refugado, então deveria ter primazia o princípio da soberania popular, porque todo o poder emana do povo, segundo o texto constitucional. Não obstante, não fora isso que foi feito. Então, entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento em 2003 e a população que até então poderia ter o porte de arma de fogo, poderia ter a posse da arma de fogo pela legislação anterior, todos esses direitos eles foram suprimidos, em razão da Novatio Legis. Essa Novatio Legis trouxe também uma limitação, além do uso de armas e comercialização, importante no que diz respeito a um direito processual. Então veja, o artigo 5º garante o direito à liberdade provisória como um direito fundamental, desde que atendido a alguns requisitos. Portanto, a regra é a liberdade quando se responde a um processo criminal. E a prisão é a sua exceção. O que fez o legislador do Estatuto do Desarmamento? Disse que todos os crimes relacionados à posse ou porte de arma de fogo eram insuscetíveis da concessão da liberdade provisória. Portanto, o legislador ousou em dizer que uma norma infraconstitucional teria mais carga axiológica do que o próprio texto constitucional. Então veja o que o legislador fez em 2003. Disse que uma norma de menor importância teria primazia na sua interpretação quando confrontada com um princípio, com uma cláusula pétrea estabelecida na Constituição. Então, por aí já se verifica as aberrações jurídicas que foram propostas nessa lei. Foi necessária uma ação direta para a declaração da inconstitucionalidade desse dispositivo junto ao Supremo, porque os juízes de piso vinham aplicando esse dispositivo à época sem qualquer problema, ignorando essas regras na interpretação de norma constitucional e norma infraconstitucional. Então o Supremo decidiu declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo porque ele se chocava com a norma constitucional. Ao meu ver, nem era necessária uma ação direta de inconstitucionalidade. Bastava a aplicação do controle difuso pelos juízes de piso para escantear esse dispositivo, que é completamente absurdo. Qualquer estudante de direito do primeiro ano que saiba o mínimo de ciência política verifica que, nesse caso concreto do Estatuto do Desarmamento, houve a violação da soberania popular e houve também a violação desse preceito que é o direito à liberdade provisória. Sem contar que, quando a população é desarmada, significa dizer que o cidadão que até então possui uma arma, ele fica praticamente inviabilizado
de exercer o seu direito à legítima defesa. Meus amigos, legítima defesa, que também é uma garantia que nós temos. Todas as vidas têm o mesmo valor. Então, se você tem a sua vida ameaçada de forma atual e iminente, você pode se valer dos meios necessários para repelir essa injusta agressão. Isso aí está especificado no Código Penal. Basta abrir o Código Penal e ler, é autoexplicativo. Só que, se você não tem acesso a uma arma de fogo, a sua possibilidade de legítima defesa encontra-se diminuída. Muito bem, então vamos continuar nessa linha. Com a possibilidade de legítima defesa diminuída, o que nós observamos na prática? Algumas pessoas exerciam a sua legítima defesa valendo-se de uma arma de fogo, então repeliam essa injusta agressão atual e iminente de forma moderada e acabavam lá eventualmente matando um assaltante, um homicida, um atrocida. E qual que era a solução dada pela justiça? Ok, com relação a esse homicídio praticado em legítima defesa, ele está realmente protegido pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Então está absolvido. Agora, com relação ao porte ilegal de arma de fogo, essa pessoa que exerceu a legítima defesa irá responder a um processo criminal. Então veja, não faz o menor sentido. É um contrassenso, é fechar os olhos à razão, à lógica do sistema processual penal. Então isso realmente é um tremendo incômodo para quem raciocina, para quem pensa. Para quem não pensa, pouco importa. Então, essas são as críticas iniciais que nós gostaríamos de fazer do ponto de vista jurídico ao Estatuto dos Armamentos. Alguns articulistas políticos comentam em jornais, blogs, internet, YouTube, que o PT tentou fazer a reforma agrária através do Estatuto dos Armamentos, ou seja, desarmou a população, desarmou os produtores rurais para que alguns movimentos sociais pudessem invadir as chamadas terras improdutivas. E eu digo isso aqui, deixando bem claro, sem nenhum viés político, apenas comentando do ponto de vista jurídico esse diploma legal que é o Estatuto dos Armamentos. Agora cada um tire as suas próprias conclusões. Então, articulistas defendem essa tese em alguns mecanismos de consulta que você pode usar na internet, etc, etc, etc. Muito bem, chegando agora ao decreto assinado pelo presidente Bolsonaro. Então, eu gostaria de analisar com vocês o dispositivo, artigo por artigo. Então, vamos lá, vamos dar início. É o decreto 9.685, de 15 de janeiro de 2009. O que esse decreto trouxe de mais importante e mais interessante? Primeiro, aqui no artigo 12, inciso 8º, diz o seguinte: na hipótese de residência habitada também por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, apresentar a declaração de que sua residência possui cofre ou local seguro com tranca para armazenamento. Então, interessante que nesse dispositivo existiu sim uma flexibilização, tendo em vista que antes desse decreto, o Exército tinha que ir na sua casa e fazer uma inspeção, verificando inclusive se no seu imóvel existiam chave tetra, tanto na porta de entrada, nas portas de entrada, quanto no cômodo que o equipamento ficaria guardado. Então, se você não tivesse chave tetra nas portas que dão acesso ao seu imóvel e também ao cômodo que ficará a arma, você já estava reprovado. No caso dos atiradores esportistas e dos CACs, colecionadores, atiradores, competidores. E você também era obrigado a ter um cofre para guardar o equipamento. Então, agora não. Basta que você faça uma declaração que na residência existe o cofre, pessoas preferem cofre, ou que existe uma tranca para o armazenamento. Então, uma simples declaração já é o suficiente. Então, algumas pessoas vão surgir aí,
para criticar, vão acontecer acidentes, vão usar essas armas para aumentar a violência contra a mulher, etc, etc, etc. Bom, gente, agora o Estado te deu responsabilidade. O Estado falou, olha, você vai declarar para mim que você vai armazenar isso com extremo cuidado. Então, agora que o Estado dá a responsabilidade para a população não pode se acovardar. Então, se você assina a declaração garantindo que você vai guardar esse equipamento com responsabilidade. Então, o Estado está nos dando um voto de confiança. Para quem quiser ter a arma, vai ter que ter as cautelas de armazenar e guardar o equipamento com segurança e, acima de tudo, responsabilidade. Ninguém é obrigado a ter arma, mas quem quiser ter, que tenha responsabilidade na sua guarda. Muito bem, outro ponto que merece destaque é o inciso 4, que diz o seguinte: residente em áreas urbanas com elevados índices de violência, assim consideradas aquelas localizadas em unidades federativas com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 habitantes no ano de 2016. Então vamos analisar essa estatística com base aqui na nossa região. Então olha, as 5 principais cidades, tendo Cubatão como líder, a gente verifica que todas elas se enquadram nesse perfil de mais de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, todos que residem nessas comarcas poderão ter a sua posse da sua arma de fogo. Avançando mais um pouco, ele também possibilita que os titulares ou responsáveis legais de estabelecimentos comerciais ou industriais também tenham a posse. Então, aqui já se tem uma inovação. Além de se ter a posse do armamento na residência, se possibilita também possuir esse armamento no local de trabalho. Avançando mais um pouco, mais uma excelente inovação no parágrafo 8º, que dispõe: o disposto no parágrafo 7º se aplica para a aquisição de até 4 armas de fogo de uso permitido. Então, existem as armas de uso permitido e as armas de uso restrito. Alguns exemplos de armas de uso permitido: revólver 38, pistolas 380, algumas espingardas, como por exemplo a calibre 12. A arma calibre 12 é uma arma de uso permitido. Você pode ter uma calibre 12 no seu imóvel ou no seu local de trabalho. Então aqui nós podemos ter até 4 armas. 2, por exemplo, na residência e 2 no local de trabalho. Avançando mais um pouco, se fez bastante interessante aqui as inovações trazidas no artigo 16, que agora você poderá pedir autorização para ter a sua arma de fogo, a posse da sua arma de fogo, também para a Polícia Federal, porque os colecionadores, atiradores e competidores faziam um pedido para o Exército, que checavam todos esses regulamentos e davam autorização para a aquisição da arma de fogo, tanto de uso permitido quanto de uso restrito, e as pessoas poderiam ter essas armas no seu acervo e transportá-las para os locais de competição, por exemplo. E uma inovação extremamente importante é que agora, a partir do momento que você atende todos os requisitos legais e tem a posse da arma de fogo, você vai precisar fazer a renovação do CR, por exemplo, que é o certificado de registro, de 10 em 10 anos. Então isso é excelente, porque o prazo atualmente é muito menor. E para fazer a renovação dessas documentações tem gasto financeiro, não é de graça. Tem perda de tempo para ir nas repartições públicas, tem agendamentos, tem recolhimento de taxas. Então, com esse alongamento da renovação, a gente acaba economizando, as pessoas que têm interesse de ter arma de fogo acabam economizando. Então, agora o prazo para renovação do certificado de registro é de 10 anos, tanto junto à Polícia Federal quanto ao Comando do Exército.
Outra informação extremamente relevante é que as pessoas que já possuem o certificado de registro em data anterior ao decreto também foram contemplados. Então diz o artigo 2º, o certificado de registro de arma de fogo expedido antes da data da publicação do decreto ficam automaticamente renovados pelo prazo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 16. Então, essas pessoas que já possuíam o certificado de registro em data anterior, ao invés de fazer uma renovação naquele prazo muito mais restrito, tinha aquela perda de tempo e de dinheiro, agora foram também abrangidas por esse prazo de 10 anos para fazer a renovação documental. Então, isso foi excelente. Então, meus amigos, esses são os comentários dos pontos principais do decreto, do ponto de vista jurídico. E quais são as consequências desse decreto? Bom, o que se espera? O que se espera no campo ideal é que ocorra uma redução drástica nos crimes de roubo, nos crimes de latrocínio, nos crimes contra o patrimônio. Então se espera que tenha uma diminuição drástica, porque hoje, se o sujeito tem uma arma de fogo dentro da sua casa, aquele que pretende praticar um crime contra o patrimônio vai pensar 2 vezes até desistir de invadir uma residência ou praticar um latrocínio, por exemplo, sabendo que a população tem acesso a armas de fogo. Então, se espera uma redução drástica nos crimes contra o patrimônio. Espera-se também uma redução nos crimes contra a vida, mas do ponto de vista real, eu penso, tenho para mim, que a redução dos crimes contra a vida será menor, porque não se pratica crime contra a vida só se valendo de arma de fogo. Diversas são as formas, armas brancas, faca, estrangulamento, afogamento. Então, diversos são as formas de execução de um crime contra a vida. Não é só através do uso de armas de fogo. Portanto, esperamos sim que tenha uma grande redução nos crimes contra o patrimônio e tenha também uma diminuição nos crimes contra a vida de forma menor, sendo bastante realista. Então, espero ter colaborado, trazendo algumas informações do ponto de vista jurídico, e façam os comentários, digam se concordam ou não com os meus comentários, se isso agregou alguma coisa para você, se faz sentido para você o conteúdo que nós estamos trazendo. E um grande abraço a todos.